Irmãzinha me chamando de sanguessuga parasita. Aproveito o estilo de vida Amis. Tenho 28 anos e moro em uma cidade pequena onde falta emprego. Voltei a morar com meus pais porque temos um bom relacionamento. Compro todos os mantimentos e pago algumas contas. Minha irmã mais nova, 16, porém, não estava feliz. Ela dizia que eu deveria ser homem e me mudar de novo. Há algumas semanas atrás, no entanto, ela começou a me chamar continuamente de aproveitador e sanguessuga parasita. Meus pais são anti-tecnologia, eles não fazem parte de um culto religioso, apenas evitam a tecnologia e vivem uma vida simplista. A única tecnologia moderna que usam é uma máquina de lavar roupa, um carro, um telefone flip e uma TV. No entanto, eles não levam embora nossos gadgets se nós próprios pagarmos por eles. Quando fiz 18 anos e estava procurando meu primeiro emprego, tive que escrever um currículo à mão, pois não tínhamos computador nem impressora. É impossível conseguir um emprego ainda na escola por causa do pequeno mercado de trabalho em nossa cidade. Agora, minha irmã mais nova teve sorte. Comprei para ela um PC, um smartphone e um plano de dados móveis desde que ela era criança, mas ela sempre me chamava de sanguessuga parasita. Eventualmente, os xingamentos constantes de minha irmã mais nova me irritaram e eu elaborei um plano. Eu simplesmente recuperei todos os meus pertences há alguns dias. Agora ela está tendo a mesma infância que eu tive. E ela parou com os xingamentos. Aproveito o estilo de vida Amis. Irmãzinha, editar, o smartphone e os dados são parcelados, e o PC normalmente ficava na sala e era compartilhado entre minha irmã e eu antes de eu me mudar. Eu não roubei nada. Minha mãe contratou 2 crianças para espancar meu valentão de infância. Desculpe, isso é longo, mas há alguns antecedentes que são importantes para a história. Então isso aconteceu quando eu estava na 3ª série, F, e meu valentão de infância, M, estava na mesma turma e morava no mesmo bairro que eu, mas foi reprovado em 2 séries. Isso é importante porque imagino o quanto ele seria maior que eu. Morávamos em condomínios de casas na década de 80, então muitas pessoas não tinham ar-condicionado, então a maioria das pessoas deixava as portas abertas e as portais de tela fechadas. Então, um dia, eu estava caminhando até ao condomínio dos meus amigos para ver se ela poderia ir para brincar e ouvi alguns gritos e batidas e simplesmente olhei porque me assustei quando vi sua irmã mais nova voando pela sala. Eu volto para casa e ligo para minha mãe e é claro que ela liga para o CPS e os 5 filhos são levados embora, mas estamos nos anos 80 e naquela época era comum apenas prometer que você não faria isso de novo e terias os filhos de volta, então eles foram levados várias vezes. Bem, quando ele voltou, ele de alguma forma descobriu que minha mãe ligou para o CPS, então no ponto de ônibus antes da escola ele me deu um soco, eu estava no chão. Todo mundo viu, mas eu não disse nada a ninguém. Nossa professora era amiga íntima da minha mãe e o marido dela trabalha com meu pai, então se eu dissesse algo, meus pais descobririam instantaneamente. Chegamos em casa e uma criança vai direto para a mãe dele e nossos quintais se conectam, então ele diz que o otário levou um soco de um valentão no ponto de ônibus esta manhã. Ela liga para minha mãe vai para a pior área de Detroit, contrata 2 crianças iguais idade dele por as $20 cada para vir e espancá-lo e disse-lhe para não olhar para mim novamente. Então os deixa cair de volta. É assim que os italianos lidam com as coisas. Editar, meu Deus, não posso acreditar que isso explodiu daquele jeito. Obrigado a todos que parabenizaram minha mãe por me apoiar. Para acrescentar, eu não sabia que meu valentão havia sido espancado pelas 2 crianças até anos depois, pensei que os hematomas eram dos pais dele. Eu não sabia porque ele parou de me assediar. Para vocês, pessoas que apenas comentam sobre minha gramática. Superem-se. E sim, eu morava em um subúrbio de Detroit, então minha mãe dirigiu meia hora com a intenção de contratar apenas um, mas a outra criança disse que eu queria participar disso, então ela disse ok, vamos lá. No ensino médio, uma garota trocou nosso grupo de amigos por um menino e tentou colocar todos nós em apuros. Fui até a casa dela e conversei com o pai dela sobre isso. No colégio, eu fazia parte de um grupo de amigos de 5 garotas. Olhando para trás, nenhum deles era realmente meu amigo, mas isso não vem ao caso, tínhamos um diário compartilhado entre nós. Havia todo tipo de coisa lá. Sexo, drogas, você escolhe. Nunca levei isso muito a sério e minhas entradas eram todas sátiras como coisas realmente selvagens que nunca aconteceram. Todos sabiam disso. Estava tudo bem. Uma garota do grupo, Megan, começou a namorar um garoto chamado Andrew. Eles foram o primeiro namorada um do outro. Andrew rapidamente se tornou tóxico e controlador. Todos nós dissemos a Megan que ele era uma má notícia. Ela ficou brava e o escolheu em vez de todos nós. Ela pegou o diário e fez fotocópias das anotações mais incriminatórias e as enviou para nossas respectivas casas, endereçadas aos nossos pais, mas sem endereço do remetente. Era evidentemente o acento agudo BVO que era ela. Conhecíamos a caligrafia dela e ele era a única com motivo. Peguei o meu antes que meus pais pudessem ver e fui direto para a casa da Megan. O pai dela atendeu a porta. Entreguei a ele o diário que Megan havia copiado e expliquei como o namorado de sua filha era louco e manipulador, e agora ela se voltou contra seus próprios amigos e nos traiu. Isso aconteceu em um acento agudo bado. Na segunda-feira voltamos para a escola. O pai de Megan fez terminar com o namorado e pediu que os funcionários da escola informassem a ele caso vissem alguma interação entre os dois. Andrew ficou assustado com a reação do pai dela e nem tentou manter um relacionamento, então Megan era solteira e não tinha amigos. Meu novo vizinho de baixo fez o gerente me assediar. Espero que ele goste de ser acordado às 2 da manhã todas as noites. Moro no mesmo apartamento com meu namorado há quase 4 anos.
Não é o melhor apartamento, mas adoro a localização. Nunca tive problemas aqui, sou um vizinho quieto que fica sozinho. Meu novo vizinho de baixo fez várias reclamações estúpidas. Como reclamações sobre eu cuidar do meu triturador de lixo, mas a mais recente foi ridícula. Ele foi e disse à gerência que houve problemas com minha varanda. Recebi uma ligação na semana passada perguntando se joguei alguma coisa na minha varanda. Eu disse ao gerente que absolutamente não. Há plantas lá embaixo, então eu joguei uma garrafa de água nas plantas antes, mas isso não está prejudicando ninguém. Por causa dessa ligação fui até minha varanda para investigar. Notei que meu vaso de flores havia caído e um pouco de água pode ter derramado. Não é acento agudo grande coisa. Não havia muita água no vaso quando o vento o derrubou. Acho que este é o fim daquela reclamação boba, mas eu estava errado. O fim de semana passa e recebo um aviso desagradável na minha porta. O aviso dizia violação de animal de estimação por não atender meu cachorro, multa de $50, e afirmando que corro o risco de ter meu contrato rescindido devido às minhas violações. O único problema é, eu não tenho cachorro. Mandei um e-mail para o gerente da propriedade e disse, não tenho cachorro. Portanto, não vou pagar essa multa. Ela responde um e-mail ridículo afirmando que recebeu diversas reclamações, só tenho um vizinho de baixo, sobre urina saindo da minha varanda, então ela presumiu que eu estava deixando o meu cachorro, que eu não tenho de fazer xixi na minha varanda, então ela diz que como eu não tenho cachorro isso significa que eu e o meu namorado estamos fazendo xixi na nossa varanda, e que ainda estou violando o meu contrato de locação. Isso era simplesmente cómico neste momento. Meu namorado e eu nunca fizemos isso. Nunca tivemos reclamações em nossos 4 anos aqui. Acontece que, assim que consegui um novo vizinho de baixo, as reclamações começaram a aparecer. É aqui que a vingança mesquinha entra em ação. Eu trabalho no turno da noite, então não vou para a cama antes das 6 horas todas as manhãs. Por volta das 6 da manhã, ouço meu novo vizinho saindo para trabalhar. Meu namorado e eu decidimos incorporar um novo treino às 2 da manhã quando chego em casa do trabalho, consistindo em polichinelos, corrida sem sair do lugar e todo tipo de diversão só para meu adorável vizinho de baixo. Informei ao escritório de locação que não renovarei meu contrato em dezembro devido a isso. Os próximos 3 meses para meu novo vizinho serão um inferno, espero que ele goste. Negar minha capacidade de usar meu quintal quando meu cachorro está morrendo? Tudo bem, você não poderá mais aproveitar o seu. Alguns meses atrás, nosso adorável pitbull mais velho estava lutando contra o câncer, e tomamos a dolorosa decisão de abatê-la. Ela estava com pouca energia neste momento, mover-se era difícil e fazê-la comer estava ficando quase impós e acento agudo véu. Com isso, uma das únicas coisas que queríamos dar a ela era um último dia lá fora, no quintal. Então, um dia antes de ela dormir, de manhã cedo comecei a montar uma barraca em nosso quintal e enchia por dentro e por fora com coisas que nosso cachorro adorava. Notei que enquanto arrumava as coisas, o vizinho atrás de nós estava colocando gravetos e folhas na fogueira. O que normalmente eu não me importaria, mas o pobre cachorro está tendo dificuldade para respirar neste momento. Achei que não seria uma imposição informá-los da minha situação atual e perguntei se poderiam adiar a queima só por hoje. A esposa me avisou que eles só vão queimar algumas coisas para limpar o quintal e que isso não veio durar muito, e ela me deu algum nível de compreensão sobre o cachorro. Com isso ela acendeu o fogo e a fumaça subiu para o meu quintal. Para algum contexto, o vizinho está diretamente atrás da minha propriedade. Tenho um quintal de cerca de 30 metros x 30 metros e o deles tem cerca de 15 metros de comprimento x 30 metros de largura. Só para acrescentar, não me importo se as pessoas queimam coisas ao meu redor, não gosto muito disso, mas se isso as deixa felizes, isso me deixa feliz. Algumas horas se passam, noto que eles ainda estão lá fora colocando mais coisas no fogo. Aproximo-me e pergunto gentilmente sobre uma hora prevista, tentando ser o mais paciente e compreensivo possível. Eles dizem que estão quase prontos. Algumas horas depois, há um grande incêndio lá fora e posso ver visivelmente o marido lá fora apontando para minha casa, gritando e, em seguida, adicionando toras de fogueira de verdade, não mais folhas e gravetos. Neste momento não estou com raiva, estou apenas muito triste. A pobre cadela não terá o último dia que queríamos dar a ela. Iríamos levá-la para outro lugar, mas não queremos estressá-la, então passamos o resto do dia dentro de casa. Mais tarde naquela noite, por volta das 21 horas, enquanto o sol se põe, saio para dar uma caminhada, e noto que o maldito fogo ainda está aceso. Veja bem como acontecia na maior parte do tempo, sem ninguém ali. Neste momento estou chateado e começo a examinar as leis estaduais, as leis municipais e tudo mais. Com isso, descobri que minha cidade tem uma lei que afirma claramente que uma fogueira não pode estar a menos de 15 metros de uma estrutura. Eu poderia, se quisesse, entrar em contato com a cidade e interrompê-lo, simplesmente porque, não importa onde eles o coloquem no quintal, ele estará a menos de 15 metros de sua casa. Mas, isso pareceu bastante tempo a acento agudo rio.eu já estava pensando em instalar uma cerca e já tinha vários orçamentos. Era difícil engolir uma nota de 15 moderno dólares. Mas dentro de 24 horas após esta situação, adivinhe pelo que paguei, a cerca será instalada nas próximas semanas ao redor da minha propriedade, e a fogueira deles não estará a mais de 3 metros da minha cerca. Não pode tirar um único dia da sua fogueira por causa de um cachorro moribundo? Bem, aproveito para nunca mais usá-lo. TLDR, um dos meus vizinhos fumou meus cachorros no último dia para sair de casa, então estou eliminando a capacidade deles de fumar qualquer coisa novamente. Editar, foto do dito cachorrinho para o imposto canino. Amigos me abandonaram porque eu não faço a barba, então pedi ao líder para pagar uma sessão de depilação e depois mandei minha mãe
Alguém sugeriu que eu postasse esta história neste Zub depois de postá-la em outro buscando julgamento pelo que fiz. Aqui está o que aconteceu. Então eu, 24F, parei de me barbear há cerca de um ano. Nunca gostei e finalmente comecei a namorar alguém que também não faz a barba e me ajudou a me sentir mais confortável com o meu corpo. Tem sido incrível. No entanto, nem todo mundo que conheço vê assim. Meus pais pararam de me importunar com isso, mas meus amigos ainda fazem comentários improvisados. Tenho interpretado isso como piadas alegres, mas no fim de semana passado consolidei que elas eram definitivamente mais maliciosas. Uma das minhas amigas, Ali, 25F, deu sua despedida de solteira no fim de semana passado. Ela e alguns de nossos amigos, 22F, 23F, 24F, 24F, 25F, se reuniram no fim de semana e foram para uma praia no litoral da Flórida. Para resumir a história, um deles percebeu quando eu estava me trocando que eu não tinha me barbeado ou me ofereceu algumas lâminas de barbear, uma para cada região, obviamente, e um pouco de creme de barbear e me disse que tínhamos bastante tempo antes de chegarmos à praia. Eu disse a ela que não, obrigado, que estava pronto quando eles estivessem. Ali veio-me encontrar meia hora depois, me disse que eu realmente deveria me barbear antes de sairmos. Mais uma vez, eu disse não, obrigado, e que me sentia confortável sem fazer a barba. Fui ao banheiro escovar os dentes e passar protetor solar preventivo no rosto, e enquanto estava lá eles me deixaram e foram para a praia. Quando voltaram, fingiram que achavam que eu não queria ir e que não queriam me deixar de fora, embora eu tivesse literalmente dito a todos que estaria pronto para sair depois de usar o banheiro. Dizer que me senti uma merda é um eufemismo. Ficou comigo o fim de semana inteiro. Ali e eu estávamos sozinhos no carro depois de deixar os outros e ela, mais uma vez, trouxe à tona os pelos do meu corpo. Naquele momento, eu estava com tanta raiva que disse a ela que tudo bem, se ela me marcasse uma consulta com sua depiladora, eu conseguiria um brasileiro. Ela estava animada e concordou e me disse que eu adoraria. Ela me mandou uma mensagem com a informação mais tarde. Assim que consegui, liguei para minha mãe, que faz depilação quando tem tempo e dinheiro para isso, pois prefere fazer a barba, dei-lhe as informações e disse-lhe para ir buscar uma depilação grátis. Não contei a ela que ela pagou por mim, só que achei que ela merecia uma viagem grátis, então, feliz aniversário ou algo assim. Ali me mandou uma mensagem logo após o término da consulta e perguntou como eu estava. Eu disse a ela que mandei para minha mãe e ela ficou muito satisfeita com a experiência. Ela perdeu a cabeça, serve bem a ela. Além disso, minha mãe sabe a verdade por trás do que aconteceu. Ela está do meu lado sobre isso. Elaton BE_M está feliz por receber uma sessão de cera grátis e muito bonita, e editar. Muitos caras me dando suas opiniões, e eu entendo onde está seu coração e tudo mais, mas sou lésbica. É bom que a maioria dos homens que você conhece não se importe com o fato de as mulheres terem pelos no corpo, mas essa não é realmente a minha área de preocupação. A edição 2. Sim, parei de fazer a barba em todos os lugares. Sim, isso significa que não depilo meus pelos pubianos. O único cabelo do meu corpo que foi raspado nos últimos 12 meses é o da minha cabeça. Edição 3. O Google é seu amigo coração vermelho.